boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda ao Eu, Você e as Fronteiras, na D3 Mais TV, a TV de toda a família. A fronteira onde um espaço onde nós nos encontramos e a gente consegue entender o que pode ser fronteira, aquelas linhas do mapa que às vezes não estão no mapa, mas estão na nossa mente e muitas vezes no nosso coração. Hoje eu tenho um convidado especial que vem contar para nós como ele conseguiu romper as suas fronteiras. E a história dele é impressionante e extraordinária. Mas aguarde um momentinho que vocês já vão saber quem é esse convidado. Volto já. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Estamos de volta no Eu, Você e as Fronteiras, com um convidado especial, como eu falei, e ele é muito conhecido como o segurança dos milionários e dos bilionários. Nós estamos aqui hoje com o Sandro Ferreira. Seja bem-vindo, Sandro, boa Obrigado. noite. Muito obrigada pelo convite de estar hoje aqui contando como você rompeu as fronteiras e como foi para você romper essas fronteiras, que muitas vezes é cultural, muitas vezes é emocional, muitas vezes é fronteira mesmo, de geográficas, né? Como foi as suas fronteiras? Conta para nós o que você tem para nos enriquecer a nossa vida nesta noite. Boa noite a todos. Romper fronteiras é uma situação que muitos colocam como difícil, mas para uma pessoa que veio da periferia para hoje atuar entre os gigantes, em lugares extraordinários, em mansões, e ter confiança dessas pessoas não foi fácil, porque para romper a maior fronteira que eu tive que romper foi a fronteira emocional. Me achar pertencente àquele ambiente. Sim. Eu frequentava muitos lugares, mas eu não me achava pertencente. Mas a partir do momento que eu conheci a minha real identidade, Sim. e eu me posicionei, tomei uma decisão, eu comecei a mudar a minha vida. Que interessante, olha, a fronteira emocional, é o que eu falei no início, nós temos várias fronteiras, culturais, sociais, emocional, coração, e como que você conseguiu, depois que você entendeu esse eu e a minha identidade, como é importante você se entender e você se conhecer e saber se posicionar diante desse conhecimento. Como você conseguiu se encontrar e descobrir essa identidade do Sandro Ferreira e se pertencer nesse modelo de vida que você falou, não, vim de uma situação, mas quero pertencer a outra e posso pertencer e fazer parte desse modelo. Como que foi para você se entender e descobrir essa identidade sua? Bom, conhecendo a minha real identidade, sabendo que eu sou filho do Deus Altíssimo, amado, que o DNA dele corre em minhas veias, em avalanche de abundância e prosperidade, foi aí que eu falei, poxa, tem espaço para todos, então se essas pessoas conseguiram chegar lá, eu também consigo. E, obviamente, quando eu entendi isso, surgiu a confiança de estar nos lugares, de frequentar os mesmos ambientes, mas com a confiança total, sabendo quem eu sou, de verdade. E isso chamou a atenção de todos, porque é uma mudança, né? Sim. A frequência muda, a sua vibração ela aumenta, você começa a visitar novos lugares, novos ambientes e transforma tudo isso. Gente, olha que interessante, né? Você tem que trabalhar a sua espiritualidade. É o que eu falo é o que eu falei no outro programa, aliás, nós temos sempre falado isso, né? Nós somos espírito dentro de uma matéria chamada corpo, que é o nosso físico. E quando você se encontra com Deus e você se permite, porque Deus não vai entrar em você se você não se É permitir, isso. né? Você tem que se Total. abrir para Ele, aí você consegue se entender, porque Ele vai abrir os caminhos para você, quer dizer, Ele vai tirar as travas dos seus olhos. Sim, Você se permite fazer isso, né? é isso. E esse encontro seu espiritual te ampliou a visão do mundo físico. Com certeza. Aí eu comecei a me achar pertencente aos ambientes, a entender que todos são iguais, o que diferencia uma pessoa da outra, algumas oportunidades e o poder aquisitivo. Mas todos
que estão aqui nessa terra foram chamados para um propósito. Sim. E aí eu comecei a refletir, qual que será o meu propósito aqui? O que será que eu tenho que fazer? Qual é a diferença? Quando eu comecei a entender isso e saber a minha identidade, conhecer essa real identidade, as coisas começam a fluir, né, com muita naturalidade. E você buscou essa naturalidade, você percebeu, entendeu, e aí você buscou essa profissão que você hoje atua como segurança? Sempre foi isso? Ou você, depois da sua descoberta e da sua conexão com Deus, porque a gente conecta com Deus e a gente começa a ter intimidade com Ele, Sim. né? Aí a nossa espiritualidade fortalece e amplia a nossa visão que passa a ser, que era micro, passa a ser macro. E aí você começa a entender a sua missão. E a sua missão era trabalhar com a segurança de outras pessoas? Sim. Olha que engraçado. Eu já trabalhava com a segurança de outras pessoas. Tá. Eu já andava em ambientes extraordinários, com pessoas extraordinárias, mas não me achava pertencente a esse ambiente. Mas a partir do momento que eu entendi que eu estando ao lado deles, conhecendo a minha real identidade e servindo eles, que é o poder de servir, eu comecei a servir sem querer nada em troca, de uma forma genuína. Eu entendi que o ambiente ele se transforma. Nós transformamos toda essa situação numa energia super positiva e começamos a atrair coisas boas para a nossa vida. Que tudo está no nosso mindset, que a partir do momento que você muda a sua mentalidade, muda o seu mindset, as coisas começam a fluir. Concordo com você, o nosso mindset é o nosso ponto de direcionamento para a nossa vida, né? Sim. E aí nós começamos a fazer melhores escolhas, porque quando Claro. você começa a ter um controle melhor daquilo que você escolhe para ver, escolhe para ler, ambientes que você frequenta, pessoas que você convive, o seu meio começa a ficar melhor. Sim, E isso é uma questão de escolhas, mas eu preciso ter uma mente seletiva. com certeza. Né? E quando você está conectado com Deus, quando você está com o espírito fortalecido, porque a gente tem que ter uma espiritualidade Sim. fortalecida, iluminada, porque Deus é luz, ele começa a clarear em você. E você começa também transparecer, mostrar para as outras pessoas que você também está iluminado. E as pessoas começam a chegar mais perto de você. Não é isso? Sim, com certeza. As pessoas normalmente falam que é corpo, mente e espírito. Eu falo que o nosso dia ele começa um pouco ao contrário, começa com espírito, mente e corpo. Sim. Se nós seguirmos essa frequência, não tem como dar errado. A primeira coisa é o nosso contato com o espiritual, com o Criador. Exatamente. Né? Você trabalha a sua mente na sequência e, obviamente, vem a sequência do corpo. Exato. Então, se você tiver com os três alinhados, não tem como dar errado. A sua vida ela muda totalmente, porque tudo parte de um princípio. Concordo. E eu sempre comento e falo isso, que nós temos, assim, a gente está no horizontal, descansando, dormindo, né? Sim. Relaxando o nosso corpo e a nossa mente. Sim. Aí, a partir do momento que você acorda, você já tem que agradecer o seu dia, porque você está vivo. Sim. A vida novamente, uma oportunidade novamente para você conseguir estar no seu dia, a oportunidade que você tem naquele dia de sobrevivendo mais uma vez e mais uma vida. Volto já com esse assunto, porque tem muita coisa para conversar, e eu volto já falando sobre quando nós acordamos, como é bom a gente conectar com o nosso Criador. Volto já já.
Estamos de volta no Eu, Você e as Fronteiras, na D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comenta, compartilha, aperta o sininho e compartilha com as outras pessoas. Toda quinta-feira às 19 horas temos um encontro marcado, Eu, Você e as Fronteiras. Sempre um convidado compartilhando as suas histórias. E voltando ao assunto, falando sobre quando você acorda, que você tem que se conectar com o Criador, então você se coloca na vertical, justamente para você ter uma linha imaginária onde você se conecta com o Criador, para que você possa depois, no horizonte, ir explorar esse horizonte maravilhoso e abundante que Ele nos deixou. Mas as pessoas levantam, vão tropicando e vai no automático e esquece que a gente tem que se conectar com o Criador. O que você me diz sobre isso, Sandro? A conexão com o Criador, que você fala da vertical, é a principal, que é mente, é o espírito, mente e o corpo. Sim. Quando os três estão alinhados, não tem como dar errado. E hoje as pessoas estão perdidas, porque elas não conseguem se encontrar. Elas não sabem a mensagem que elas carregam e o propósito que elas têm nessa terra. Então, a partir do momento que você se conhece, que você entende como é alinhar, está andando alinhado, você começa a viver o extraordinário, fazer a diferença não só na sua vida, como na vida do próximo também. Exatamente. Esse extraordinário que nós estamos falando é quando você se transborda, quando você consegue, né, trazer isso para outras pessoas, para o ambiente onde você está inserido. As pessoas falam assim, mas eu não vou mudar o mundo. Mas você tem um mundo onde você está inserido. E o seu mundo é a sua família, o local onde você trabalha, onde você convive. Então você começa a fazer diferença em você e no local onde você está. O mundo significa o mundo onde você está inserido. E não é o mundo como um mundo global, total, na totalidade, né, na globalidade, mas sim aonde você está. E é importante que você perceba isso. Mas as pessoas, e você falou uma coisa muito importante, as pessoas não têm propósito. Eu não sei qual é o meu propósito, qual é a minha missão? Qual é a missão? O que eu estou fazendo aqui? Então, é uma fronteira que está no coração, que às vezes é uma barreira gigante que a pessoa não consegue enxergar. E a gente precisa quebrar essas fronteiras, quebrar essas barreiras e ultrapassar. Quando nós falamos em linhas de mapa, às vezes é uma linha mental que está impedindo você de enxergar, que está impedindo você de atravessar essa linha de barreira e essa fronteira que vai libertar você e desbloqueá-lo de um monte de situações que impede de você ser mais feliz e viver a realidade de uma missão e de um propósito de vida. Sandro, quando você começou então a fazer esse processo de segurança para as pessoas, você já tinha isso em mente, assim, ou você despertou depois que você conseguiu se identificar, quando você teve essa conexão com Cristo, ou quando você estava, ou você sempre desde pequeno teve essa visão, sempre gostou desse lado de militar, de segurança? Conta para nós a sua história. Sim, eu sempre gostei de estar passando segurança, a sensação de segurança para as pessoas. Isso sempre foi meu forte, mesmo porque eu sou o filho mais velho. Então eu tinha ali meus irmãos que eu tinha que fazer isso desde pequeno. Entendi. Mas quando eu comecei a atuar na área da segurança privada, que era naquele tempo, eu já andava com muitas pessoas. Né? Falei sobre a situação de não me sentir pertencente ao ambiente. Sim. Teve um caso muito inusitado que a grande virada de chave para romper mesmo essas barreiras foi no dia que eu fui no comercial da Gisele Bündchen. Ela estava gravando, logo na sequência chamaram o diretor, o presidente da Sky, que eu estava escutando, e me chamaram para almoçar. Quando eu cheguei lá, tinha uma mesa com quase 30 pessoas e eu ia ficar do lado deles. Naquele momento eu falei assim, não precisa, acabei de almoçar, eu vou ficar aqui na mesa de doces. Só que eu entendi que eu perdi uma grande oportunidade de estar ali com aquelas pessoas por não me sentir pertencente ao ambiente, por não conhecer, né, quem eu era de verdade, Sim. Não saber o meu propósito e minha identidade. Mas esse dia foi onde realmente eu rompi todas essas barreiras. Eu falei, não, a partir de agora eu vou ser diferente. Eu vou me achar, eu tenho que me colocar, me posicionar, essa é a palavra. Sim. E quando eu me posicionei, as coisas começaram a fluir. Interessante, né? Quando você não se sente, você não se posiciona porque você não se conhece, você não se sente pertencente. Claro, não pertenço a esse mundo, eu não pertenço a
essa história, eu só estou aqui, então a gente acaba ficando acuado, você acaba ficando retraído, Sim, porque você não se sente parte, né, daquele processo. E aí você teve aquela grande virada de chave, o seu coração deve ter ficado mais aliviado, porque você falou: "Poxa, se eu fui convidado, eu teria que ter estado lá", sim, né. justamente. E aí você conseguiu o mais importante foi você ter percebido que eu posso estar lá, eu posso fazer parte, eu posso, fazer com que se eles me convidaram eu não preciso estar ao lado, eu tenho que estar no meio, eu tenho que estar juntos, né. Mas para isso você teve que fazer uma mudança. Total, total. E como foi esse processo de mudança? Esse processo, ele, a partir do momento que eu entendi quem eu era de verdade, para mim foi até fácil, porque eu consegui romper a barreira da crença limitante, de não me sentir pertencente àquele ambiente. Mas Tá, nesse exato momento eu entendi que eu já não fazia mais parte dos bastidores. Agora eu que sim, tinha que estar atuando na linha de frente, no palco com eles, certo. passando essa sensação de segurança. Isso é muito importante. Gente, que interessante. Nossa, fantástico isso. Nós vamos voltar daqui a pouco, daqui 2 minutinhos. Já voltamos com mais história, porque nós vamos tirar mais informações dessa história extraordinária que está enchendo os nossos corações de esperança e também de vontade de entender cada vez mais como essa virada de chave aconteceu na vida do Sandro. Volto já. Estamos de volta, eu, você e as fronteiras, na D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comenta e compartilha. E hoje com o Sandro Ferreira, esse nosso convidado que está contando para nós essa extraordinária virada de chave, uma vida de mudanças, uma vida de conexão, onde ele se conheceu, onde ele teve uma conexão com o Criador. E ele vai contar para nós essa situação de mudança e como que foi essa conexão com Cristo, e como que ele falou de crenças limitantes, tá? Ele vem de uma família que ele é o filho mais velho e por isso ele teve que dar segurança para os demais irmãos. E essa é uma crença que ele veio trazendo quando chegou na fase da adulta, que você conseguiu dar um start. Sim. Conta para nós como que é essa situação dessa crença limitante, como você conseguiu enxergar e quebrar essa crença. Bom, eu nasci na periferia. Eu uso muito uma frase que ninguém tem culpa de nascer pobre, ninguém tem culpa de nascer numa periferia. Mas nós temos culpa, sim, de morrer pobres ou morrer na periferia. Isso já é nossa culpa. Então, Isso é uma escolha. É uma escolha. Sim. Então, tudo parte de uma decisão. Eu tinha essa crença limitante até
eu ter esse encontro, esse convite para a mesa, que a mesa é o maior convite de um homem, eu até então não entendia isso. Tá, E sim. naquele exato momento que eu entendi, que teve essa virada de chave, eu já comecei a me achar pertencente, que eu já frequentava todos os ambientes, Sim. já andava em todos os lugares, mas o fato de estar na mesma mesa e com aquelas pessoas não era para mim. E eu tenho algo para passar para vocês. Eu sei que tem alguém agora me assistindo que está passando por essa situação. E tudo é possível para aquele que crê. Se você se achar, se você souber a sua real identidade, você descobrir o teu propósito e saber se posicionar nesses ambientes, você vai mudar a tua vida e vai mudar a vida do próximo. Tudo depende de você, porque tudo já está em nós. A resposta está em nós. É verdade, a resposta está em nós. Mas para termos essa resposta, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos olhar para nós precisamos olhar no espelho e nos enxergar. Sobre Nós isso. precisamos entender o que nos dói, quais são os desprazeres internos, quais são as crenças que nos limitam. E eu preciso ter um espírito fortalecido, porque tudo começa no espiritual. Aliás, como eu falei no início do programa, um corpo sem espírito é apenas uma matéria, é um corpo. Agora, o que dá vida é o espírito a esse corpo. Então, começa com o espírito, e o corpo e a mente precisam estar alinhadas, mas o espiritual começa em primeiro lugar. Que interessante a sua história. Aliás, gente, nós vamos ficar aqui, tem muitas perguntas, muitas coisas para a gente estar sabendo do Sandro, que é uma experiência que está sendo compartilhada, que pode inspirar muitas pessoas que às vezes não sabem qual caminho tomar. E estamos aqui, uma pessoa que está compartilhando as suas vivências, suas experiências, e como ele conseguiu se encontrar e como ele conseguiu desconectar-se dessas crenças, né? Porque você tinha crenças de ter nascido na periferia, que você não fazia parte desse processo de eu posso estar nesse meio, mas eu não pertenço a ele, então eu não mereço. É o merecimento, né? E você acabou quebrando esse processo de crença de eu mereço e eu pertenço. E aí você começou a trabalhar e ver de forma diferente, você começou a sentar na mesa, porque a mesa no processo espiritual ele tem um significado importantíssimo, muito forte. Aí você começou a falar, eu posso sentar nessa mesa. Sim. E aí mudou tudo. Mudou, totalmente. A partir do momento que eu me senti pertencente, comecei a frequentar esses ambientes, daí então eu entendi que não era só frequentar, eu estava sendo tão privilegiado de estar com essas pessoas, em estar servindo, que é um princípio muito grande, e quanto eu servia com fidelidade, com honestidade, eu aprendi ao mesmo tempo. E aí foi onde eu vi que era possível eu não só servir, mas estar lado a lado com eles, fazendo a diferença. Então eu comecei a mudar. Mudei totalmente a minha mentalidade, fui saindo da parte da segurança, de estar lado a lado só servindo, para estar andando literalmente com eles. Ah, então você migrou de um processo de segurança para começar a andar ao lado dessas pessoas. Sim. E hoje você, além de fazer a segurança privada deles, você participa do meio deles, é isso? Participo, foi tão extraordinário isso, porque hoje eu abri a minha mente, sou autor de 2 livros. Olha, que interessante. Hoje eu ministro palestra, hoje eu sou mentor, motivo as pessoas literalmente a isso, eu faço com que elas entendam com a minha história que é possível você mudar a sua história. Porque eu me achava lá no passado que não tinha jeito, que eu ia ser apenas aquilo. Mas quando você muda a tua mente, o seu mindset, você se acha pertencente ao ambiente e frequenta os ambientes corretos, aí você muda. Isso é uma coisa importante, nós precisamos saber qual é a mesa que nós estamos sentando. Quem são as pessoas que estão nessa mesa, né? Porque não adianta você sentar em qualquer mesa. Sobre isso. É sobre isso, né? Nós precisamos entender aonde essa mesa está inserida. O ambiente faz todo o processo também energético e vibracional, que faz parte. Quem é que está sentado nessa mesa? Eu preciso estar junto, mas quem são as pessoas que estão junto comigo? Eu preciso ser seletivo. Eu preciso ser seletivo naquilo que eu assisto. Não é qualquer programa que eu tenho que assistir, não é qualquer ouvido, sabe? Qualquer coisa que entra no meu ouvido, eu preciso ter uma escuta seletiva. Tudo na vida é seletivo, né? Eu preciso ter escolhas certas. Sim. Mas quando você está vazio espiritualmente, qualquer coisa serve.
não é isso? Sobre isso. Nós acabamos de falar sobre o ambiente. É. Eu vou deixar algo para vocês muito importante. O ambiente, ele é a mão invisível que controla o comportamento humano. As palavras que saem da sua boca determinam a mesa que você senta, as pessoas que você acessa, os contratos que você fecha, e diz muito onde você vai chegar. Tudo isso é a ambiência. Ambientes certos não tem como dar errado. É a frequência alta, a alta vibração. Vai te levar para um próximo nível. Concordo com você, essa parte de vibração das pessoas e o que sai da nossa boca é o que você está cheio. Então, se você está se alimentando de momentos e ambiência que não são os melhores, vai sair da sua boca aquilo que você está se enchendo. Então, nós precisamos entender, fazer assim, o que eu quero para a minha vida. Sim. Que são as escolhas, que é o que você falou, eu posso fazer parte, e eu quero, primeira coisa, eu quero. Tem que querer. Né? Eu quero fazer parte, e eu vou fazer parte, e o que eu preciso agora para estar naquele meio? Para fazer parte daquilo, porque pertencer, eu já sei que eu consigo e sinto que eu sou pertencente àquilo, né? Então agora eu preciso estar no meio, eu preciso fazer melhores escolhas. Sim. Eu preciso ter comportamento melhores, eu preciso assinar contrato, como você falou. E o primeiro contrato que você tem que assinar é com você mesmo. E aí você assina o seu compromisso com você e você se conecta com Deus, que Ele vai abrir as portas. É sobre isso. Ele vai mostrar os caminhos, não vai? Com certeza. Só que a gente tem que saber o que a gente quer. Com certeza. Porque senão a gente não chega a lugar algum. Aí eu preciso conectar com pessoas boas, conectar com ambientes bons, fazer boas leituras, ouvir boas músicas, estar em ambientes bons, porque daí eu consigo chegar aonde eu mereço, porque todo mundo te merece. Com certeza. Porque o Criador, ele nos deixou uma abundância de vida, mas a gente está limitado nas nossas crenças. Não é isso, Sandro? Com certeza. A partir desse momento, eu comecei a entender no ambiente que eu frequentava quem era eu, quem sou eu nesse exato momento e o que eu posso fazer. Sim. Eu tinha outra crença limitante, de entrar no digital, expor a minha imagem. Só que nós carregamos algo tão poderoso que eu falo para as pessoas, você tem que abrir a boca, porque no momento que você abre a sua boca, você ajuda tantas pessoas. Tem pessoas que estão esperando aquilo que você carrega, que é tão poderoso. E não adianta usar desculpa, falar, mas tem pessoas que são mais eloquentes, pessoas que falam melhor, mas não é sobre isso, é sobre você, sobre aquilo que você carrega, porque é só você que tem que entregar essa mensagem. Exato. Essa mensagem está direcionada. Tudo parte de uma decisão. Tudo parte de uma decisão, exatamente. Muito bom, Sandro, parabéns. Voltamos já para dar continuidade com essa excelente entrevista e esse compartilhamento dessa história e vivência fantástica de Sandro Ferreira. Volto já. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Estamos de volta, eu, você e as fronteiras, D3+ TV, a TV de toda a família. Curta, comenta e compartilha. Toda quinta-feira às 19 horas eu tenho um encontro marcado com você e sempre com um convidado especial compartilhando a sua história e qual fronteira ele rompeu, que pode ser cultural, emocional, do coração, enfim, qualquer fronteira. Venha compartilhar conosco a sua história e você curta, comenta e compartilha. D3+ TV, a TV de toda a família. Sandro Ferreira, o meu convidado, e hoje ele está contando para nós como ele quebrou as suas crenças, as barreiras, e nós estamos falando sobre histórias de vida, vivência de vida. E esse é o espaço onde você vem compartilhar conosco, eu, você e as fronteiras. Que fronteira você derrubou? Que fronteira você rompeu? Sandro, agora chegou o momento de falar sobre a sua vida em relação aos processos profissionais de crescimento e de nível. Você começou lá atrás, começou assim a falar, poxa, agora eu consegui, agora eu estou pertencendo ao momento, ao modelo que eu sempre quis. Sim. E hoje? Hoje você é um sucesso, hoje você está no digital, sim, hoje você é mentor, hoje você mostra, troca e leva pessoas, né, para um outro nível.
como foi romper essa barreira também, porque você saiu de um processo, rompeu uma, rompeu outra e agora está rompendo outra, digital, e é mentor. Conta para nós como você chegou nesse processo. Esse processo não foi fácil, mas eu entendi que estar do lado dos gigantes também me transformava um gigante. Porque não é só sobre você estar ao lado, mas absorver as informações que estão sendo fornecidas naquele ambiente. Se você tiver a mentalidade aberta para isso, você começa a mudar a sua vida. Quando eu entendi que eu tinha que sair do bastidor para ir para o palco e colocar a minha imagem, expor a minha imagem, tudo mudou. Hoje eu tenho um canal na internet, em minhas redes sociais, com mais de 150 mil seguidores, né? Tenho os 2 livros. Hoje eu sou empresário, atuo também na parte da segurança. Antigamente, eu ficava do lado das pessoas. Hoje eu continuo do lado deles, andando lado a lado e colocando a minha empresa para atuar também. Então Olha, é incrível. fala dos seus livros. Quais são os livros que você fez? 2 livros que você 2 escreveu? livros. Quais são os seus livros? Um é Conexões Bilionárias, o Poder do Ambiente, Olha e só. Construindo Alianças Poderosas, o Poder do Networking. Conexões Conexões Bilionárias, o bilionárias, Poder do o Ambiente. poder do ambiente. Olha só, o próprio título já diz tudo, né? O poder do Sim, ambiente, porque o ambiente transforma, o ambiente totalmente. eleva ou não, vai depender do ambiente onde você está. Olha que importante você que está nos ouvindo, nos vendo, começa a pensar, é reflexão. É para você se olhar e ver se realmente você está no ambiente correto ou eu preciso fazer algumas mudanças. E mudar é bom, só que precisa sair da zona de conforto, né? É isso. Esse sair da zona de conforto, a gente precisa mexer o corpo, a gente precisa pensar, a gente precisa se exercitar. E Com mexer com a certeza. mente é exercitar a mente. E nós precisamos fazer isso, começando com um espírito fortalecido, com uma mente forte e fazendo decisões melhores e movimentando através do nosso físico. Como você fez isso? Trabalhando. O corpo é engraçado, né? O corpo, para você ficar em forma, você tem que trabalhar o músculo. A mente, o cérebro é um músculo, É você tem um que músculo, trabalhar também isso. é verdade. E quando você começa a trabalhar de uma forma intencional, né, estando nos ambientes sendo interessante e não interesseiro, E gerando valor na vida das pessoas, tudo começa a mudar. E eu entendi isso, que isso é um princípio, porque tem muitas pessoas que querem que só venha a nós, mas esquecem que a nossa vida não é sobre nós e sempre será sobre o próximo. sim. A partir do momento que nós entendemos que a felicidade, ela não está nem no início nem no fim, mas sim na jornada, você começa a observar os detalhes. E são nos detalhes que a sua vida vai mudar. Engraçado, né? Nós estávamos agora, antes de entrar aqui no ar, nós estávamos falando sobre a Sim. riqueza dos detalhes. Quando você contempla, como é que você contempla a beleza da vida? Você explica para nós o que nós estávamos falando lá, o que é contemplar a beleza? Você observa a sua volta? Qual é o maior milagre da vida, Sandro? O maior milagre da vida é você acordar todos os dias e se olhar de frente com o espelho. Você vai ver o milagre real, que é a imagem e semelhança do Criador. É você. E as pessoas ficam pedindo um milagre para Deus. Deus, eu quero um milagre, eu quero ver coisas diferentes. Olha para o espelho. Para de ficar querendo ver a felicidade no início e no fim. Aproveita a caminhada. Aproveita os detalhes. Aproveita as pessoas que estão do seu lado. Porque a riqueza sempre, sempre estará nos detalhes. E se você conseguir enxergar isso, sua vida vai mudar. Sempre para melhor. Verdade, concordo com o Sandro. Sandro Ferreira, olha só, o segurança dos bilionários, aqui falando da sua vida e falando da importância de nós estarmos contemplando a vida. A vida é um contemplar. Você sai do seu trabalho, você vai para sua casa, vice-versa, fala assim, eu não tenho tempo. Gente, olha para o céu, olha para você, olha para o seu rosto, nos seus olhos. Você é um milagre. Exatamente. Sabe? Você é uma contemplação. Mas você precisa se querer, você precisa se olhar, você precisa tomar uma decisão. Eu preciso me ver, eu preciso querer, eu preciso estar conectado com o Criador. E nós precisamos começar a contemplar o que vem assim no trajeto do seu trabalho. Contempla uma flor, contempla as pessoas, dê bom dia. Mas ele não responde. Não estou falando, não é sobre ele, é sobre você. É
sobre o que você faz, é sobre a tranquilidade e quietude do seu coração. Mas você precisa estar cheio. E o que você está enchendo? Como você enche? Como que você consegue trazer essa alegria para o seu ser, Sandro? Quando você... Nem todo dia a gente acorda bem, né? Vamos falar a verdade. Tem dia que a gente está mais ou menos. O pessoal costuma falar que acorda com o pé esquerdo. Eu, graças a Deus, acordo com os dois. Mas, às vezes eu não estou tão bem. Então eu preciso ter um ânimo de motivação e eu preciso orar e pedir para que Deus me dê força e ânimo, né? Como que você costuma pedir essa força? O que você faz quando você não está nesses dias de mais animado e mais motivado? O que você costuma fazer? Esses dias, eles acontecem na vida de todos. Sim. Mas o que eu entendi é que o próximo não tem nada a ver com isso que eu estou passando. E a partir do momento que eu oro, peço ao Senhor sabedoria para transbordar a mensagem que tem em mim, Ele me transforma. E tudo que eu peço para Deus é que nos ambientes que eu frequente, que eu esteja, que seja agradável, que tenha leveza, que tenha paz, e que tudo se transforme, porque nós temos esse poder. Sim. Eu falo assim, Senhor, onde eu estiver, que eu pisar com as plantas dos meus pés e impor as minhas mãos, a atmosfera ela vai ser mudada totalmente, porque é a tua presença que eu carrego. Sim. Então, se eu carrego essa presença poderosa, não tem como dar errado. Tudo se transforma, tudo depende da nossa visão. Se a gente né? acaba Nosso ponto de transbordando, vista, né? Claro. A gente tem que transbordar. A gente tem que ser aquele que a gente chega e fala assim, que legal, ela chegou. Então eu falo assim, nossa, aquele espalha-roda, né? Isso daí é ruim, né? Isso daí. Com certeza. Então é bom a gente chegar aqui e falar, soma, onde você agrega valor, onde as pessoas se sentem felizes da sua companhia. Agora, quando você chega no local e as pessoas se fecham, coloca assim, aí é difícil, né? Melhor então a gente tem que estar cheio. Sim. E para você estar cheio, você tem que se buscar na fonte. E que fonte você está bebendo, né? Que água você está bebendo. Então nós precisamos perceber aonde eu estou buscando essa água. E aí você tem que se encher dessa água limpa, límpida de preferência, a melhor possível, essa vem do Criador, e depois tudo vai acontecendo na nossa vida. Sobre isso, com certeza. Com certeza, né, Sandro? E esse outro livro que você falou das conexões do ambiente, qual que é o outro mesmo? Construindo Alianças Poderosas, o Poder do Networking. Construindo Alianças Poderosas, o Poder do Networking. Outra visão poderosa e corporativa, porque tudo é networking na vida, né? Sim. Mas com quem nós estamos fazendo esse networking? Dizem que somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos. Sim, né? É verdade. Todos falam de network, de pegar contatos, construir uma rede de contatos, mas não é só isso. Tem que ser algo genuíno, porque antes de tudo há um princípio. Sim. Você gera valor na vida das pessoas e as coisas vão acontecendo naturalmente. Hoje, se você abrir o teu celular, será que todas as pessoas que estão ali faz sentido para a tua vida, para te passar para um próximo nível, ou essas pessoas estão te puxando para baixo? Sim. Então tudo é sobre o ambiente, é sobre as pessoas, sobre o contato. Então essa relação é um dom que eu tenho, que eu sempre falo para as pessoas, que Deus colocou em mim. É o dom de fazer amizades genuínas, de trazer as pessoas próximo e com que essas pessoas se sintam bem. Não é só isso. Que elas têm que se sentir bem nesse ambiente que eu estou. Sim, né? Com certeza. Eu acho que network é uma coisa que nós precisamos não só fazer conexões, mas a gente tem que Sim. cuidar dessas conexões. Com certeza. Nós vamos falar mais sobre isso, já eu volto.
Estamos de volta no D3+ TV, a TV de toda a família. Curta, comenta e compartilha. No programa Eu, Você e as Fronteiras. E hoje com um convidado muito especial, que é o Sandro Ferreira, o segurança dos bilionários, que está contando para nós, compartilhando as suas vivências e como ele quebrou essas crenças e como rompeu as suas fronteiras. Fantástico as histórias do Sandro, histórias de vivência, que vai nos inspirando a dar continuidade à nossa vida e romper as nossas fronteiras também. Quero agradecer a Águia Dourada, que é a minha cabeleireira, salão de beleza que cuida do meu cabelo, ao Rei do Peixe também, e agora nós temos um patrocínio que é a Confraria da Alma, que é um movimento onde trabalha com o espírito, corpo e mente. E nós vamos ter novidades, que ela vai dar um voucher também para sortear para o próximo movimento que eles estarão fazendo. Fique ligado, comenta, compartilha, curta, Sim. comenta e compartilha. Sandro, nós estamos agora quase no final do nosso programa, passa tão rápido e tantos assuntos para falar, né? Eu queria que você falasse para nós assim, esse sucesso todo que você chegou, essa satisfação que você tem quando você olha a sua trajetória, como que você se vê hoje, depois de todas essas fronteiras que você foi derrubando, passando, tanto fronteiras de linhas geométricas, né, geográficas, como também linhas de mente, linhas de coração, as nossas coragens, superações. Quando você se olha hoje, como que você, o que você vê, o que você pode deixar para nós? Bom, eu rompi várias barreiras. Rompi a barreira emocional, da crença limitante, e rompi a barreira de não se achar pertencente aos ambientes. Hoje, eu entendi que não é só ficar no backstage, nos bastidores, mas eu passei para o palco. E quando eu entendi que a minha voz, a minha história, vai ajudar muitas pessoas a não se perderem no caminho e a recuperar a sua própria história, isso mudou tudo. Hoje faz real sentido, faz um sentido verdadeiro eu estar atuando da forma que eu atuo, crescendo exponencialmente, do jeito que Deus tem feito na minha vida, porque eu entendi que não é sobre mim, é sobre você, é sobre o próximo sempre. E a partir do momento que nós entendemos isso, que a vida ela é feita de olharmos para o nosso próximo e fazer a diferença na vida dele, tudo começa a se encaixar, a se conectar. Servir, né? Servir. Como você falou, eu sempre vim servindo. E seus irmãos? Algum seguiu assim o seu lado, sua profissão? Não. Não? Não. Eles não seguiram, alguns são tímidos, Tá. mas eles têm outras profissões, mas torcem muito por mim. Isso que é importante, né? Porque eu entendo que base familiar, a família é uma base que nos dá apoio em todos os processos, né? E família é família, é momento de alegria, é momento também Sim. de não, descontração, é momento também de, às vezes, não felizes, porque tem discordância, tem atritos, conflitos, mas é família. E a família precisa ser trabalhada para que a gente se entenda cada vez Sim. mais, né? E aonde existe uma espiritualidade, a família se entende, a família busca estar unida, a família busca estar sempre presente dentro do espírito e presente na presença mesmo, um com o outro. Porque às vezes não é presença pessoal ao lado a lado, né? Mas um telefonema, é você ligar para sua mãe, ligar para o seu irmão, é dar força, como você falou. Eles Sim. torcem por mim, falam que, né, estão juntos, mesmo não estando lado a lado, mas estão torcendo e vendo o meu progresso, e vendo como eu sou, né, subindo de nível. Isso é importante. Família é um dos pilares que eu entendo que é importante para todo ser, né? Apesar é um pilar fundamental. Fundamental. Dentro desses processos que você entende que para ser um ser, para chegar no nível que você chegou, quais são os principais pilares de um ser humano para dar certo? Meu principal pilar, a fé, lealdade e honestidade. Isso é inegociável, porque quando você segue princípios, Sim. você consegue alcançar altos patamares. E eu sigo esses princípios. Mesmo porque a área que eu atuo tem que ter isso, né? Sim. É o poder de servir, a confiança. Como diz o presidente do Flamengo, uma das pessoas que eu tenho uma amizade muito grande, que me ajudou muito nessa trajetória. Grande abraço para você, é o BAP. Ele me orientou bastante. Uma das coisas que ele me ensinou foi: mire
Na Lua, se você errar, você vai acertar uma estrela. E o nosso dia, a confiança é uma somatória, é um dia após o outro. Mas a partir do momento que você tem essa confiança, faça de tudo para não romper. E seguindo esses princípios, né, com tantas orientações positivas, eu estou aqui hoje com você nesse programa tão abençoado, falando com esse público abençoado e passando um pouco da minha história, dizendo que é possível para você sim fazer a diferença, porque tudo está em você. É verdade, tudo está em nós. Quando nós tomamos uma decisão, a gente consegue romper as barreiras. Sandro, estamos chegando no final do programa. Passa tão rápido. Paz. Tem muitas perguntas que eu gostaria de fazer, mas fica o convite para uma volta. Com certeza. Porque tem muitas coisas, aliás, tem algumas perguntas que depois a gente vai ter que responder para o nosso público. Mas eu quero que você deixe a sua rede social para que a gente possa seguir, as pessoas sigam você e fale diretamente com você. Comprem o livro do Sandro, que é um livro maravilhoso, os 2 livros que você escreveu, né? Estão na Amazon para vender. Aí, ó, já estão na Amazon, vocês já seguem lá, vão buscar e comprem o livro do Sandro. Deixa a sua rede social e seus contatos, onde a gente consegue achá-lo. Normalmente é pela rede social, está como @prosperidade forever, prosperidade forever. Lá você encontra todos os links, encontra todos os meus contatos e aparece também como Sandro Ferreira. Então é isso. Sandro, muito obrigada. Nós estamos chegando no final do programa Eu, Você e as Fronteiras. Sigam nas nossas redes sociais, na D3Mais TV, a TV de toda a família. Toda quinta-feira às 19 horas, Eu, Você e as Fronteiras, com um convidado para compartilhar riquezas como essa que o Sandro compartilhou para nós conosco hoje. Maravilhosa a sua história, inspiradora, enriqueceu muito os nossos corações. E a frase que você quer deixar, uma frase final para as pessoas, ou o que você quer deixar para as pessoas? Sim. Uma mensagem final. A mensagem final é a seguinte: nessa trajetória da vida, Deus ele te deu um cajado que abre o mar e um trono real. Só que muitos vão querer tomar isso de você. Mas saiba que no caminho do sucesso não existe elevador, não existe atalho, existe degrau. Cada degrau galgado é uma nova experiência. Quando você chegar no clímax, no ponto máximo, ainda que você tenha que retornar, você vai conhecer o processo. E saiba, a unção, ela nunca esteve no cajado nem no trono, ela está em você. Então não se preocupe com ninguém, não se preocupe com nenhuma crítica de quem nunca construiu nada. Apenas continue, porque você vai chegar lá. Que lindo! Obrigada, Sandro. Que mensagem maravilhosa. A gente precisa simplesmente ouvir o nosso coração, se conectar com Deus e fazer com que as nossas decisões, a nossa missão, seja feita. Conecte com Deus, encha seu coração, seu espírito da força dele, porque ele te dá, ele vai ampliar a sua visão e comece a fazer a sua parte, porque você precisa fazer a sua parte, ele vai te dar força, mas você tem que fazer a sua parte. Quinta-feira, às 19 horas, Eu, Você e as Fronteiras, na D3Mais TV, a TV de toda a família. Curta, compartilha. Eu espero você quinta que vem, às 19 horas. Até mais. Sandro, muito obrigada. Até mais, boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice.